Olá, amados. Eu, pastor Carlos Roberto Rodrigues, mais uma vez. Aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra de ensinamento. Então, nós tivemos vendo aí, na semana passada, a lição sobre a visão do templo e o milênio. E nesta semana a lição é a lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Então, imersos no Espírito, isso quer dizer, com letra maiúscula, Espírito Santo, ok? Nos últimos dias. Então, essa lição da revista CPAD aí, que nos fala sobre a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias que antecedem, né? Nesses últimos dias, no livro de Ezequiel, né? Ezequiel que antecede o arrebatamento, ok? Então, vamos lá então. Nós temos aqui o texto áureo que está em João, capítulo 7, no versículo 38, que nos diz assim, texto áureo, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João, capítulo 7, versículo 38. A verdade prática nos diz, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então, vamos lá. Leitura bíblica em classe, Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 12, nos diz: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia atravessar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. Viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, estamos aí com mais esta lição abençoadíssima. Estamos aí já na penúltima lição do livro dessa revista, né, do quarto trimestre de 2022,
Já estamos terminando a revista, né? E assim é importante que estejamos atentos aí, a esse final aí, ok? Então, o capítulo hoje a ser explorado é o capítulo 47. Eu falei anteriormente, né, na aula passada, em algumas aulas, que o capítulo 37, que fala sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, que é o capítulo mais conhecido do livro de Ezequiel. E logo após nós temos esse capítulo 47, ok? Que nos fala sobre a purificação das águas, né? Ou melhor, as águas revivificadoras ou as águas purificadoras. Então, o livro de Ezequiel não é um livro muito explorado, então daí a importância maior ainda de nós estarmos atentos aí a esta lição desse quarto trimestre que já está no final, ok? Então vamos lá, introdução. Antes da introdução, se inscreva no canal, ok? Deixa o seu like, isso é importante, comente, compartilhe, ok? Porque assim você estará também trabalhando para o Senhor, ajudando o meu canal e também ajudando vidas, porque o YouTube entende assim que o vídeo é relevante e assim o YouTube indica para muitas outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas, abençoadas pelo ensinamento, pelo poder da palavra de Deus. Então vamos lá. Introdução. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão de Ezequiel. Capítulo 40, versículo 1 e o versículo 2. A primeira parte, os versículos de 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras, né, ou saradoras, vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, estéreo já está dizendo sem vida, ok? Seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso, isto é, um rio profundo, né? Um rio com muitas águas. A segunda parte, do versículo de 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então, o aspecto escatológico se refere à questão do fim dos tempos, ok? Escatologia que se refere ao estudo dos últimos dias, das coisas dos últimos tempos, né? E também o aspecto pneumatológico, oh glória, né? Pneumatológico, que quer dizer o seguinte, é um encher, ok? Pneuma, né? Vem aí de encher, pneumatológico se refere a enchimento, ok? Então, o enchimento do rio, né? O rio se tornando caudaloso, espiritualmente falando, se refere a ser cheio do Espírito Santo, ok? Da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto, que a geologia quer dizer a localização, o lugar, ok? Geo se refere a um prefixo que vem, quer dizer terra, quer dizer lugar, ok? Do Vale do Mar Morto. Então, vamos lá. Tópico de número 1. Sobre o aspecto escatológico. Subtópico 1. A nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal. Então, quer dizer, ela é para o futuro, não é? Quando Ezequiel profetizou ali, e literal também, isso quer dizer, não é nada simbólico, é algo que irá
acontecer, literalmente, ok? E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal, certo? Futurista literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Então, umbral quer dizer a sustentação da casa, ok? Da visão profética. Então, tá aí, de novo, Ezequiel 40, do versículo 1 e versículo 2, que nos fala sobre visão de Ezequiel também, ok? Os detalhes desse complexo, como dimensões das áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão, que está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 9, que diz assim, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes igualmente queimou. Então, foi destruído, não é? Esse templo, tanto o templo de Salomão, e como também o templo de Herodes, ok? Que está aí em Lucas capítulo 21, versículo 6, quando Jesus mesmo profetizou essa destruição do templo. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, já estudamos aí esse aspecto, nessa questão. Então, o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, né? Nós vemos estudando aí no decorrer do tempo, sobre o cativeiro babilônico. E o templo de Herodes foi aquele que foi reformado, o templo de Zorobabel, né? Que foi reformado por Herodes o Grande. Então, Jesus falou sobre aquele templo, ok? Que tinha sido reformado muito antes de Cristo, não é? Então, Jesus profetizou, falando para os discípulos, por causa da admiração dos discípulos com relação ao templo. Então, Jesus já profetizou, dizendo que o templo seria destruído, não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, ok? Então era literário. Não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, né, de uma ideia, de um símbolo, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Joel 3,18 e Zacarias 4,8. Ou melhor, Zacarias 14, versículo 8, que nos diz assim, ó, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Então, Zacarias deixa bem claro que isso aqui é literal. Então, fala sobre correntes de águas, né? Metade correrão para o mar oriental, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental. Então, confirmação disso aí em Zacarias. Também Joel 3,18 também nos fala sobre isso, ok? Então, prosseguindo. Subtópico 2. O guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Está aí, Ezequiel 40, versículo 3. Continua como Cicerone nesse passeio, quer dizer, guia, né? Cicerone é guia. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso, estará fechada. Está aí Ezequiel 44, no versículo de número
2. No período dos 2 templos, essa porta nunca esteve trancada. Isso revela o caráter escatológico da visão. Então, essa porta nunca esteve trancada. Mas nesse 3º templo, que é falado aqui, que será levantado no reino milenial, no reino do milênio, esta porta estará trancada. Por quê? Porque Jesus já passou por ela. Amém? Então vamos lá, subtópico de número 3, os novos frutos, versículo 12. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica. E tem paralelo com o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E o versículo 2, no meio da sua praça e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Prosseguindo, a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio e a do apóstolo João, ao mundo vindouro e à eternidade. Então, na visão de Ezequiel, está falando sobre o milênio, o reino de Cristo aqui na terra, que milênio já está dizendo 1000 anos, ok? E lá na visão do evangelista, né, o apóstolo evangelista João, que é o autor do livro do Apocalipse, está se referindo lá à eternidade, ok? Então há uma diferença aí, ok? De um para o outro. Então, prosseguindo. Porém, ou mais, né? Mas ambos os textos são literais. Todos eles acontecerão de fato. Não é simbólico. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1. Ok? Nos fala sobre essa questão aí. Vê a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Está aí, 23.5. Prosseguindo. Tópico de número 2, sobre a implicação pneumatológica. Nós vemos que pneumatológica se refere ao se encher, ok? Ser cheio, no caso aqui, ser cheio do Espírito Santo, ok? Espiritualmente falando, não é? A profecia é literalmente o enchimento do rio, né? As águas que vão se enchendo, vão ocupando, vai vindo pelos tornozelos, vindo nos pés, vindo nos tornozelos, vindo nos joelhos, vindo nos lombos, e depois ela transborda de tal forma que precisa nadar, ok? Então, prosseguindo. Subtópico 1, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, então levando em conta que um côvado corresponde aí a uma medida de mais ou menos 50 centímetros, né? Segundo o dicionário secular, um côvado corresponde a 66 centímetros. Porém, existem outras medidas variadas dessa medida côvado, ok? De alguns povos media diferente. Mas aqui se deu mais ou menos 50 centímetros. Então, 1000 côvados, né? Daria 500 metros. 50 centímetros vezes 1000, dá 500 metros, ok? Então, vamos lá. Na NA, que é na nova Almeida atualizada,
nos diz aqui, elas medavam pelos tornozelos, versículo 3. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos, e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro. E o profeta agora tinha que nadar, quer dizer, um pequeno rio, né? Que tinha que nadar, um ribeiro. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do rio. Está aí no versículo 6. De Ezequiel, capítulo 47. Qual o propósito disso? Questionamento, né? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39, nos diz assim, Jesus dizendo, né? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Né? Por quê? Porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda não tinha ascendido, né? Subido aos céus. Foi por isso que anteriormente ele disse, necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem, mas se eu for, eu vos enviarei. Glória a Deus. Então, prosseguindo, nós vemos aí, né, as implicações teológicas, né, pneumática, né, aqui nesse tópico de número 2, quer dizer de encher, né? Espiritualmente falando, seria o enchimento do Espírito. Vamos para o subtópico número 2, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, ok? Então, prosseguindo, os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, versículo 37 e 39, que acabei de ler, ainda há pouco eu li, né? Falando sobre as águas que fluem do interior do ventre, não é? Aquele que crê em Jesus. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós nada somos. João capítulo 15, Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente, ok? Está aí Isaías, capítulo 44, versículo 3, não é? Então, ele diz aqui, não é? Sobre derramarei a água, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Glória a Deus. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre
os teus descendentes. Então, tudo aqui está falando da geração, dos filhos, dos netos, bisnetos, tataranetos, e assim por diante, as gerações futuras, que Deus já estava prometendo naquela época e que promete hoje ainda para mim e para você, ok? Atos 16, 31. Crê no nosso Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Então, prosseguindo. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva, né? Está aí João capítulo 4, versículo 14, nos mostrando Jesus aí com fonte de água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca terá sede, porque nele se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Prosseguindo. Subtópico, melhor dizendo, de número 3. Imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Mateus 28, 19, que está escrito lá. E batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Atos 4, versículo 8 e Efésios 5, 18. Atos 4, 8 está escrito assim. Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: principais do povo e ancião de Israel. E aí prosseguiu ele lá, pregando para aquele povo. Em Efésios 5, 18 está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então isso quer dizer, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Prosseguindo, tópico de número 3. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Subtópico de número 1. Abundância de árvores, está aí no versículo 7 do Ezequiel, capítulo 47. O Arabá em hebraico, a Ravá, literalmente, árido, quer dizer árido. Mas parece também no Antigo Testamento como planície, está aí em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, que quando Moisés fez o discurso ali na planície do Jordão, ok? Então nos fala ali sobre planície. Ou no deserto, Isaías 35, versículo 1, está escrito: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. É o nome de um vale. Josué, capítulo 18, versículo 18. Que se estende desde a Galiléia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, da margem do Mar Vermelho. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. E o Mar Morto, ok? Josué, capítulo 3, versículo 16. Tá aí, Mar Salgado, pasto da região era território da antiga Pentápolis, que incluía a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, quer dizer, trouxe morte na região, né? De modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Então, vamos lá. Aqui, Josué 3,16 disse assim: pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se no montão. Então, essa passagem, Josué 3,16, anteriormente, Deus havia prometido a Josué, quando ele disse: eu começarei a te engrandecer.
porque ele já tinha, nesse dia eu começarei a te engrandecer, porque ele já havia falado que, assim como ele foi com Moisés, ele também era com Josué. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não temas, não te espantes, né? Somente guarde as palavras do livro dessa profecia e tudo mais. Então, nesse dia, Deus começou a engrandecer Josué. De que forma? Foi abrindo o mar Jordão. Glória a Deus. Então, assim como Deus abriu o mar vermelho, através de Moisés lá, quando os israelitas passaram fugindo de Faraó, agora Deus também, através de Josué, abre o Rio Jordão. Então, todos contemplaram e viram que verdadeiramente Deus também era com Josué. Ô, glória! Então é bom fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor, porque Deus nos surpreende, Deus exalta, Deus faz milagres, Ele faz coisas para exaltar o nome dEle. Aleluia! E assim exaltar o seu povo. Então, tudo para a glória dele. Então, vamos lá. Prosseguindo. Aí tem um versículo aí de Deuteronômio, né? Deuteronômio 29, 23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores. Versículo 7. Como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Então, aí está se referindo ao milênio, que acontecerá literalmente conforme estamos vendo no decorrer da lição. Então, vamos lá, subtópico número 2, Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas, versículo 8. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, está em Gênesis 14, 3, ok? Mar Salgado, Josué 3,16, já lemos anteriormente. Mar das Campinas, o Mar da Arabá, Deuteronômio 3,17. Está aí na Nova Almeida atualizada, né? Revista atualizada, a tradução aí, né? Ou edição da Bíblia. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores, isso se referindo ao Mar Morto. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Então não há escoamento natural devido a essa geografia em que esse mar está localizado, não é? 396 metros abaixo do nível do mar. Para termos uma ideia, Brasília, por exemplo, está a cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. O Mar Morto está a 396 metros abaixo do nível do mar. Então, daí não há escoamento para essas águas, né? Esse Mar Morto é alimentado aqui pelas águas do Jordão e alguns córregos menores, e aí essas águas, elas somente podem evaporar, não tem escoamento. Então, por isso, Mar Morto, ok? Não tem lá nada que nasce lá nesse lugar, nem produz peixe, nem coisa alguma. Então, vamos prosseguir aqui, ok? Vamos lá. Então, essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, não é? Que vem lá de elemento químico, né? De salitre. Alimentados por fontes sulfurosas, também elemento químico, né? Não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais. Muito sal, não é? Ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Então, o mar, para ter uma ideia, tem 3%. E o mar já é salgado, não é? Quem já, alguma vez, já foi em praia, alguma coisa, bebeu um pouco de água do mar, já percebeu isso, ok? Se beber muito, complica, né? Então, imagine um mar com 30% de sais minerais, não é isso? Então, vamos lá, prosseguindo. Subtópico de número 3. Vida no Mar Morto.
templo, versículo 9 e 10. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, o Mar Grande, versículo 10. Isso faz lembrar da criação no princípio. Gênesis 1, versículo 20 e 21. Está escrito assim: disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma viventes e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que estão nas águas abundantemente, não é? E os grandes conforme as suas espécies, e toda ave conforme a sua espécie. Toda ave conforme a sua espécie, ok? E viu Deus que era bom. Glória a Deus. Prosseguindo. Os pescadores de Engedi até Eglaim lançarão suas redes para apanhar os peixes, num cenário nunca visto até então na história. Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto. Então está aí. Josué capítulo 15, versículo 62. Então, oásis, o que é um oásis? É uma região com vegetação e água em meio de um grande deserto. Então, isso é um oásis. Prosseguindo, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul, em 1 Samuel 23, 29, e também 1 Samuel 24, 1. Nós vemos aí a perseguição de Davi a Saul, ok? Que está lá em 1 Samuel 23, 29, né? Ali pelo deserto de Zif, quando se deu ali aquela perseguição, aonde Davi, né, numa caverna por ali, cortou a orla do manto de Saul e deu um grande livramento à vida de Saul, né? Porque ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Né? Então, prosseguindo. Em Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste, ok? Então, eu estou só dando uma pincelada breve sobre a questão geológica e histórica aí, porque para nós o mais importante aqui é a implicação espiritual e o acontecimento literal, ok? Lá do milênio, ok? Para nós ganharmos tempo também. Subtópico número 4, já estamos terminando, ok? Não diz, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Por que não serão restaurados, ok? Esses charcos, né? Ou lamaceiros, vamos lá. Ainda há muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo, talvez a morte continue esses buracos salinos, somente alguns buracos. Isaías 66, 24, Jeremias 30, né? Nos fala aí sobre isso. Não é? Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, também nos fala aí alguma coisa. Vamos ler rapidamente aqui Apocalipse 20, 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está besta o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então vemos que aqui fala de um lago de fogo e de enxofre. E vamos prosseguir, vamos lá. A descrição do milênio, Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Então está aí Isaías capítulo 65, do 20 ao 23, né? Eu vou ler somente o versículo 20, né? Então isso aqui faz menção do reino do milênio, que será literal, ok? Acontecerá, sim? Diz assim, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque os jovens morrerão de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isso quer dizer, uma pessoa no milênio de 100 anos será um jovem ainda.
Pouca gente chega hoje a 100 anos de idade, né? Mas naquela época, 100 anos estará jovem, né? Será como se estivesse aí com 18, 20 anos ainda, uma pessoa de 20 anos. Uma pessoa de 100 anos, né? Ou melhor dizendo, no milênio, ok? Comparado aí com os dias de hoje. Que maravilha, né? Que bênção, né? Deus tem muita bênção, muita vitória, não é? Para o seu povo. É por isso que está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos lá à conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio do Éden no princípio. Então nós vemos lá que no princípio de Gênesis fala lá do rio do Éden, ok? Então por isso que ele está falando disso aqui. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles. Ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Então isso quer dizer, efusão é derramamento do Espírito Santo sem medida. Glória a Deus. Então que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Não se esqueça de inscrever no canal, de deixar o seu like, né? Você pode comentar, compartilhar, porque isto é importante. Então vamos lá. Na próxima lição, domingo que vem, se o Senhor permitir, estaremos aí estudando a lição de número 13. O Senhor está ali. Fique atento. Ative o sino das notificações no YouTube para que você receba a notificação todas as vezes que eu lançar vídeo aqui, ok? Então que Jesus te abençoe ricamente e abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.